Olá, vocês estão ouvindo Outras Mamas Podcast. Eu sou a Thaís Goldcorn. E eu sou a Bárbara Miranda. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Uhul! Nossa, que animadinha. Estou feliz. A história da psiquiatria é feita de homens falando sobre mulheres loucas. Valesca Zanello. Triste, louco mar, será qualificada ela quem recusar. Hoje a gente vai falar sobre a história da loucura feminina. Por que as mulheres são consideradas loucas pela sociedade? E a gente trouxe aqui duas veganas maravilhosas que estudaram muito tempo de psicologia e vão poder trazer um pouquinho mais dessa questão social e psicológica pra gente. Bianca Moraes, ou a maior crocheteira do país. Quiçá do mundo. E Luísa Ferrari, do blog La Luísa T. E é isso, obrigada meninas. Bem-vindas. Obrigada. De Brasília para o mundo. Sim. Muito feliz de vocês estarem aqui. Então, se apresentem. A gente já sabe, né? Mas vamos aí contar para o mundo quem são vocês. Então, gente, eu sou a Luísa, eu sou formada em psicologia, conheci a Bianca no curso de psicologia, inclusive. Eu tive o privilégio de ser aluna da Valesca, que é dessa frase aí que a Bárbara acabou de ler. A Valesca é muito ativista na área do feminismo e saúde mental. Foi muito importante pra mim ter ela como professora, pra eu enxergar muitas coisas na clínica, na minha prática. Hoje eu não trabalho com isso, me formei em psicologia, mas depois que eu abri o blog e comecei a falar de vegetarianismo, depois virei vegana, acabei indo por esse enveredamento aí na minha vida. Então hoje eu tenho uma marca de roupas veganas, também participo do Vegflix, que é um canal colaborativo, e tenho o meu canal, onde eu falo sobre diversos aspectos da vida, inclusive sobre saúde mental. Também é uma área que eu gosto muito, pretendo voltar a trabalhar com isso um dia. Maravilhoso. Eu sou a Bianca e também sou psicóloga por formação. Atualmente não trabalho na área, trabalho na área de artesanato, que é uma área tipicamente feminina, né? E eu acho que precisa de muita gente feminista, inclusive, nessa área, pra gente trazer essa pauta, né, também pro meio do artesanato. E sou vegana também. Calma, fala como é que o povo te acha no YouTube, gente. Melhor canal de amigurumi. Amigurumi do mundo. Eu faço crochê, faço amigurumi, que são os bichinhos de crochê bonitinhos. Pode me achar pesquisando por Bia Moraes ou Tubi, T-W-O-B-E-E, ou então por amigurumi mesmo, o nome da técnica que você encontra lá. A pessoa é a técnica, entendeu? Procura a técnica, você acha ela. Obrigada, meninas. Muito feliz de vocês estarem aqui. Obrigada. Então, gente, por que a gente trouxe esse tema, né? Essa semana saiu na revista Asmina Quando a Loucura é Filha do Machismo. E conta a história de quando começou a ser identificada essa coisa da histeria feminina, né? Que teve todo um processo, na verdade. E por que isso se dá, né? E ela mostra vários dados muito interessantes, assim, como a maioria das mulheres sofrem depressão, mas as taxas de suicídio são maiores nos homens. As mulheres têm uma taxa de transtorno de ansiedade muito maior, tem muito mais tendência a desenvolverem um transtorno bipolar, por exemplo, né? Isso tudo tem uma questão social por trás que não se discute. Quando os médicos, os psiquiatras vão tratar, eles tratam simplesmente da questão biológica e médica, e eles esquecem de tratar da questão social, que tem um motivo social para as mulheres terem esses transtornos mais do que os homens, né? É um artigo muito interessante, a gente vai colocar o link no nosso Medium, então olhem lá. Mas é mais para trazer essa introdução, porque hoje a gente quer falar sobre saúde mental, no veganismo, no feminismo, no ativismo, e por que a gente acha que é importante falar disso, e um pouquinho da história também dessa questão toda da saúde psicológica da mulher. Quando eu li o artigo, a primeira coisa que eu lembrei foi justamente isso, de como a gente já falou em outros episódios, como a gente sempre foi taxada de histérica, de louca, de bruxa, e óbvio que a gente já chegou à conclusão que isso é mais uma obra do patriarcado, mas o porquê, né? Por que nosso comportamento e nossas ações eram ligadas ou conectadas com coisas ou de histérica ou de coisas além, né? Essa questão das bruxas e tudo mais. Me lembrou muito que a gente falou, que isso tá no livro da Política Sexual da Carne, a gente falou no episódio, eu não lembro se foi o 8 ou 9, sobre a mãe do vegetarianismo, a Anna Kingsford, que ela foi uma médica super ativista e ela foi acusada, foi totalmente silenciada, acusada de ser bruxa e tudo mais, e provavelmente por esse motivo, sua obra e tudo que ela falou e que ela conquistou, tanto pro feminismo quanto pro vegetarianismo, foi apagada. Então, como é grave a gente reduzir comportamentos provavelmente típicos femininos a uma loucura ou uma insanidade, e isso fazer com que a nossa obra seja apagada
silenciada, né? Isso é muito louco de se pensar. A nossa vida também. Sim, nossa vida como um todo, assim, é uma vida inteira invalidada por questões psicológicas que os outros colocam em cima da gente, né? Então é muito comum, e aí um convite a vocês a todos pensarem nos seus amigos, homens, quantas vezes você ouviu um homem falar que a ex era louca? Sim. Ou a atual também. Ou a atual também, rola muito a atual também, né? Ou então, sua amiga contando da ex do atual dela, falando, não, mas fulana era louca, não tinha jeito, não tinha como dar certo, sabe? Sempre a mulher que é a louca. É engraçado porque quem violenta é o homem, mas sempre quem é a louca é a mulher, né? Nunca é o contrário. E aí é interessante ver nesse artigo que ele realmente explica a história inteira, né? Conta, eu tava tentando lembrar aqui com as meninas o nome do filme, mas já esqueci completamente, preciso procurar pra poder colocar o link. Falando da história do Jung, de um caso que ele teve, que ele acabou se apaixonando pela paciente dele, e que ela tinha um caso de histeria, né? Que os médicos não sabiam como tratar, e eram tratados com eletrochoque, tudo era em função do útero da mulher, né? O útero que não tá funcionando direito, porque a única coisa que a mulher tem diferente do homem são os órgãos genitais, né? Então só pode ser isso que tá de errado no corpo da mulher, e faz com que ela fique louca e fique histérica, os hormônios, os hormônios não estão funcionando direito, deve ser porque tem um útero, então vamos cuidar do útero. E a solução que os médicos apresentavam era sempre, ou a pessoa precisa transar, então tem que ser casada, na época eu tinha que ser casada pra poder transar, né? Ou casa, ou tem que ir no médico fazer um tratamentozinho de choque ali no clitóris pra ver se melhora. E aí a única vantagem que saiu dessa história inteira foi que criaram um vibrador. Parabéns. Obrigada, médico. Obrigada. Agradecemos, porém, que jeito bizarro. Podia ter sido um outro jeito de criar, não? Mas beleza, eu já ouvi obrigada. várias histórias de que os médicos realmente faziam a massagem no local pra poder pra dar aquela acalmada. Mulher, que elas não, sei lá, elas são sempre representadas completamente histéricas e descontroladas, né? Eu acho que vem muito nos filmes que mostram muito as bruxas também. Tem vários filmes aí que mostram isso, então é bem interessante de ver essa história e tentar puxar isso pra situação recente que a gente tá, né? Por que a mulher é sempre a louca? Por que a gente é sempre a descontrolada? Por que os nossos hormônios trabalham de uma forma mais exagerada do que os hormônios masculinos? Eu acho que não acontece, pelo menos pra mim, não acontece muito assim, né? Eu acho que talvez a gente só perceba mais. Mas seja mais ligado. Uma coisa que eu queria ouvir das meninas é que eu demorei muito pra pensar em procurar ajuda psicológica ou terapia, alguma coisa assim. E desde que eu pensei sobre isso, eu falei, vai ter que ser mulher. Porque eu pensava, não, o cara não vai entender ou vai julgar. Era um julgamento meu, mas já sabendo dessa nossa vivência. Por médico, por qualquer outra pessoa que me atendia, né? Mesmo não sendo um terapeuta. Eu já sentia isso, eu pensei, se for um terapeuta, ele vai julgar. Então tem que ser uma mulher. E aí eu fui numa mulher, eu fui por pouco tempo, eu desisti, foram 2 meses talvez. Mas eu achei que toda a abordagem dela foi muito ainda enraizada numa questão muito patriarcal e achei que foram muitas falas machistas, muitos julgamentos machistas, muitas soluções machistas. E aí eu pensei, caraca, não basta a psicóloga ser mulher, eu preciso que a psicóloga seja mulher e feminista. E eu entrei muito nessa crise e falei, a partir de agora, quando eu for buscar uma psicóloga, eu preciso garantir de que ela seja uma mulher e que ela seja feminista, porque eu imagino que na faculdade, no estudo, é isso que já começamos ali na primeira frase. O estudo da psicologia, ele foi feito por homens, né? Então, o que vocês sentiram isso na faculdade e depois na clínica? Rola isso mesmo? Eu tava pirando? Como é que é? Uma coisa que eu acho engraçada é como que, assim, na nossa época, quando a gente entrou, a grande maioria das estudantes eram mulheres. Depois isso foi aumentando, foi entrando mais homens, né? Não sei se você notou isso também. Mas mesmo assim não chega a metade ainda. Mais mulher. Mais mulheres, mas assim, tem muitos professores, tem muitos homens professores, assim, cargos mais altos, digamos assim. E os grandes nomes que a gente estuda são de homens. Até as linhas, né? Você fala as linhas de psicologia. Então, assim... São homens que levam os nomes, né? Sim, exatamente. Jungiano, né? Rogeriano. São todos homens. Lacaniano, são todos homens. Existem algumas mulheres, mas são raras. Mesmo, tipo, na educação, Piaget, mesmo que não seja na clínica, realmente você vê homens. E, assim, é muito interessante a gente falar uma coisa, essa questão da histeria. Histeria vem de útero, a origem da palavra. Esses tratamentos que a gente estava referindo agora há pouco não são muito antigos, eles têm tipo 100 anos. Se você for pensar na história da humanidade, você inventar um vibrador pra dizer que a mulher precisa ser estimulada sexualmente porque ela é louca... É um homem que decide, né? Que ela precisa ser estimulada, não é ela. Não é um vibrador que a mulher usa porque assim, tá empoderada, né? Ele não é viver uma relação, né, vamos dizer assim, tipo, sei lá, com outro ser humano, não. É tipo,
ter estimulação sexual. Tem que tratar, na verdade tem que ficar mais parecido comigo pra ela não ser louca, porque é louca pra quem, né? Exatamente. É muito recente isso, né? Tipo, 100 e poucos anos. Então, isso é ontem. É muito, muito recente, é até meio assustador, assim, se você para pra ver que tem muito pouco tempo que a gente começou a olhar pras mulheres e perceber que tinha alguma coisa diferente, que, enfim, precisava de uma atenção, mas que não fosse... É exatamente isso. Tem as diferenças e as diferenças ser tratadas como diferenças e não como errado, certo e errado, ou essa diferença faz você precisar de um tratamento pra ser mais parecido comigo, que é a história de masculinizar pra ser aceita. Né? Voltando um pouquinho na sua pergunta, eu lembrei de uma coisa aqui que pra mim assustou um pouco na época que eu me formei. Eu não sei como é nas outras faculdades, né, nas universidades do Brasil, mas onde eu e a Luísa nos formamos, que foi na UNB, Psicologia de Gênero é optativa, então não é obrigatório, então assim, e a gente reflete sobre questões do feminismo, sobre os papéis de gênero, né, que são essenciais pra você tratar sobre saúde mental, e isso é optativa na faculdade. Dá pra você fazer um curso inteiro realmente sem refletir sobre o lugar social de cada um. E é uma coisa, né, porque se você é um homem e você é um psicólogo, eu acho que você tem que ter essa reflexão muito forte pra você não repetir padrões atendendo uma mulher, porque ali na clínica existe uma relação de poder, né? Sim. É uma relação de poder estabelecida já. A clínica coloca isso, né? Um profissional que tá cuidando do outro. Lógico, as abordagens veem isso de uma maneira diferente, mas a relação de poder, ela tá presente, não tem como negar. E quando é um terapeuta homem e um paciente, né? Uma paciente mulher, você tem que tomar muito cuidado pra você não assumir essa postura de superior, de a pessoa que sabe, a pessoa que eu sei sobre você, eu sei do que você precisa, eu tenho a cura pra sua doença, né? É complicado isso. Você passar a faculdade inteira sem refletir sobre essas questões é muito perigoso. Eu tive a sorte da minha irmã ser terapeuta, também estudou na UNB, e ela já saber da minha linha e o que funcionaria melhor pra mim, já indicar uma terapeuta mais ou menos da minha idade, feminista, que saberia lidar com o que eu tava passando na época, assim, eu dei muita sorte realmente. Mas eu fico pensando, assim, dessa questão de ter mais mulher, né, porque eu acho que pelo menos faz sentido pra mim que tenha mais mulher, porque se a gente é ensinado a cuidar dos outros, a psicologia é uma profissão que traz muito isso, do cuidar. Mais médico que tem status, tem mais homem. Exato. E o psicólogo pesquisador tem mais homem também. Exatamente. E mesmo assim, dentro da universidade mesmo, você vê os casais, você vê assim uma grande diferença, né? Quando a mulher engravida e o homem acaba, a carreira dele prospera muito mais, assim, eu já reparei isso em casais lá dentro. Ou quando se separam, assim, eu notei de alguns casais que dentro, assim, do instituto, quando separa, o homem tem um outro status em relação à mulher, sabe? Ele prospera muito mais, ele tem mais respeito, digamos assim, do que a mulher. É meio estranho isso. É só um reflexo da sociedade como um todo, né? Sim. Agora, o porquê dessa coisa óbvio, a gente já sabe o porquê, sim, mas como nossas ações, ou nossa personalidade, ou por que isso é levado a taxar a gente de louca, né? Quais são essas atitudes, ou por que às vezes a gente vive num limite de humor, ou essas variações de humor, ou crise de ansiedade e tudo mais. Talvez seja porque hoje a gente já falou sobre isso, naquela relação que a carga mental toda fica pra mulher, em vários âmbitos, em várias relações. Então, acho que isso pode explicar um pouco essa questão dos maiores índices de depressão e de crise de ansiedade ser na mulher. Vocês acham que tem a ver? Nossa, com certeza. O mundo é muito hostil, né? É um lugar muito hostil para as mulheres. Você, desde que você nasce, tem uma série de papéis que são de atividades, de tudo que é esperado de você. Seu comportamento é muito mais controlado. Você aprende a ficar muito mais engessado do que o homem, que não é tão podado, né, quanto as mulheres, desde a infância. E é isso, você não tem crédito pelo que você fala, você é vista como mais fraca, você é sentimental num mundo onde ser sentimental é coisa de mulher e por isso tem que ser reprimido. Então, é difícil, né, E detalhe também, né, você faz isso quando você age com raiva, quando você não aceita isso e você age com raiva, isso é vista como, você é louca, você tá gritando, você é exagerada. Um homem com raiva é só um homem com raiva. Ele é homem, ele pode ter raiva. Uma mulher com raiva gritando, nossa, né, que louca, que exagerada, deve estar na certeza, culpa do útero, de novo. Eu acho que nem, tipo, o homem, ele pode ter raiva, tipo, o homem é natural, normal, que ele tenha raiva, é esperado, né, dele, é esperado que ele tenha raiva, porque o homem, ele se só já tem uma natureza mais violenta. É a testosterona, né, gente? Tem que entender. Agora, essa coisa da carga mental, tudo por isso. A gente vive o ambiente, que a gente já falou isso também no último episódio sobre feminismo, o ambiente da rua, o ambiente do trabalho não é feito pra gente, a gente tá sempre lá lutando pra ocupar.
e tem a coisa do acúmulo mesmo de funções, né? Então essa coisa do trabalho, mas ainda tem a casa, ainda tem muito isso de gerenciar tudo, e é mãe, e cuidar das coisas pra casa funcionar, e rua e trabalho, por tudo, né? E aí não tem como mesmo, viver sobrecarregado é viver sempre no limite. Então acho que é exatamente isso, essas taxações de mudança de humor e de louca, eu acho que tem um pouco das nossas características mesmo, por ser mais emocional, e o emocional não é aceito, mas tem um pouco do momento que a gente tá vivendo de sobrecarga. Eu fico pensando sobre essa coisa da carga mental, que eu acho que na verdade sempre existiu, né? Os homens nunca tiveram presentes dentro de casa. A gente tá classificando isso como uma coisa muito recente, porque agora a gente tem multifunções, porque antes a mulher só ficava em casa. Sim, né? Só acumulou mais, mas sempre foi pesado. Sempre foi muito pesado. Porque... Como se ficar em casa com os filhos fosse super tranquilo, né? Eu sempre respondia isso sobre a minha mãe. Sua mãe trabalha? Não, ela só cuida da gente, só cuida da casa. Só? É muito. É coisa pra cacete. Você tá o tempo todo respondendo pela alimentação do outro, pela limpeza do outro, por tudo, né? Não, e ela gerenciava tudo, inclusive a vida do meu pai. Então, é coisa demais, assim. É coisa demais. Então, acho que é isso. Sempre foi isso, mas eu acho que... Eu não sei, mas acredito que antigamente criar filhos era uma função mais coletiva. Sim, então, hoje em dia, mulheres sozinhas, ou mesmo mulheres com maridos bosta, que é o que a gente vê na maioria dos casos das nossas amigas, o puerpério é tipo caos, inferno até. Quem convive com uma parente, uma amiga, um parente acabou de ter neném, se desiste, né? Tipo assim, o útero fecha, fala, não vou, impossível, porque é muito difícil, é muita coisa, e é sozinha, não era pra ser solitária desse jeito. E então fica muito pesado mesmo. E a vida do cara não altera nada. Ele continua indo na academia. E sim, estávamos vendo um vídeo de uma série no YouTube que chama Hot Ones, Vitor adora, e a gente tava vendo, e são dois caras que fazem uns vídeos, sei lá, experimentando comida, qualquer bosta assim desse tipo. Eu não gosto do canal deles, nem assisto, mas tava vendo a entrevista com eles. Aí um deles falou, qual foi a coisa mais absurda que o outro fez? Aí o outro foi contar. Foi o dia que fulano esqueceu o filho dele dentro do carro. Não. Aí eu já acendi, assim, né? Tipo, eu e a Luísa, assim, na frente da TV. Tipo, não é possível. Aí ele, não, mas você tem que entender, porque fazia poucas semanas que ele tinha nascido, aí eu tinha esquecido que eu tinha tido um filho. Cara, mas falando nada... Eu saí da sala... A mulher nunca esqueceria. Nada a ver, porque eu acho que não esqueceria. Mas você já viu o vídeo da mãe que tava amamentando o bebê? O bebê tá mamando, ela tá ali, devia ser madrugada, por a cara de exausta. E aí, de repente, ela tá meio apagada, meio dormindo, ela acorda, ela, tipo, começa a procurar o bebê dela. Por uns segundos, ela entra em pânico. E aí ela olha e ela vê que ele tá no peito mamando. Isso é pesadíssimo, assim, né? O grau de cansaço da mulher nesse momento. E sim, não era pra ser sozinha essa carga. Então a gente tá acumulando muita carga. E o cara pode esquecer, né? Tipo, filho há pouco tempo. Normal. Tinha uma semana só que eu tava com ele esquecido. Tem marido de amiga minha que 3 dias de nascido tava no mar vendo finalmente. E já viu o pai com nojo de cocô? Porque não troca fralda porque tem nojo de cocô? Conheço. Agora, o que a mãe faz? Eu fico imaginando, o que faz uma mãe que tem nojo do cocô e não deixa cagada pra sempre? Porque alguém tem que trocar aqui. Bom, enfim, porra maridos. Pra quem não acompanhou, teve essa hashtag que era justamente essas questões de coisas óbvias pra gerenciar uma casa, uma vida, e que a mulher acaba fazendo sozinha e o cara nem pensa e não faz. Então rolou esse desabafo no Twitter, questionando os caras pra, tipo, e aí, né? Sim. Vamos junto, a casa é nossa, os filhos são nossos, e que não rola, né? O cara no máximo dá aquela ajudinha, o super pai é o pai que faz ali o básico. Né? E mesmo em cenários que são muito bons, eu tenho um exemplo lá em casa, eu tenho um pai que é super presente, ele divide mesmo o trabalho, o cuidado com os filhos, mas é a minha mãe que é a gerente. Então assim, ele divide, ele faz muita coisa. Mas ele pergunta pra ela. Mas ele pergunta pra ela absolutamente tudo, onde é que quer estão dizer, as não coisas. Era pra ser normal, mas é o que a gente vê. Mesmo os mais incríveis ainda tem essa coisa do como fazer, ou onde fazer e quando fazer, e tá na gerência da mulher. Né? Não, e parece que não absorve, né? Você ensina, aí você fala uma vez, aí tipo, não absorveu, aí não fala de novo, aí não absorveu, aí você fala a terceira, aí você fala, não é possível que agora não. Mas é justamente isso, tipo, é como se eles usassem a gente como o arquivo, o banco de informação, então tá tranquilo, tá tudo na cabeça dela. Então tem essa também, que é o elogio. Ela que é boa de tem o elogio que é pra você ficar feliz que você recebeu um elogio, mas aí fica te usando disso. Qual é o CEP daqui mesmo? O Gui me pergunta o CEP de casa, acho que todos os dias ele me pergunta o CEP da nossa casa. Anotas também. Tipo,
Tem Google, tem tudo, anota. Assim. Então é um banco que você tem vivo ali o tempo todo, você pode consultar. Qual é o número da imobiliária? Qual o telefone de não sei quem? Qual é o sabão em pó que a gente compra? Tudo. Esse gerenciamento é muito cansativo e isso explica o porquê que a gente tá tão estressado, porquê que a gente tá tão no limite e porquê que a gente tá precisando tanto das psicólogas aí na nossa vida. E a gente fica sempre pode passar o contato no final. Eu acho engraçado, né? Meio triste. Engraçado, porém triste, que na verdade a gente fica sempre como as neuróticas que tentam controlar tudo 100% reclamando do tempo, ainda, né? Tipo, a gente vai mudar agora, semana que vem, e eu, a semana passada, já fiz a lista de tudo que tinha que fazer, obviamente, né? Porque eu tenho uma semana pra organizar e tudo. Aí a Vitor falou que eu era muito adiantada. Uma semana antes de fazer a mudança. Super adiantada. Aí a gente fica muito preocupado o tempo inteiro. Quantas vezes vocês escutam calma? Calma. Falou calma pra mim, pediu pra eu ficar nervosa. Porque pra eles é tudo mágico, né? É tudo mágico. É o cesto de roupa suja é mágico. Tem uma amiga da minha mãe que ela fala que ela é casada e tem 2 filhos. Ela fala que eles acreditam na fada da cueca suja. Porque eles jogam a cueca. Ela já falou pra ele várias vezes, pra eles onde tem que colocar a cueca. Eles simplesmente acham que eles podem colocar em qualquer lugar que vai sumir a cueca. Gente, graças a Deus, a esse passo a gente já deu. Não imagino. Já até ensinei a lavar cueca de homem. Não, nem ensinei. Pelo amor de Deus, você não vem pronto, não sabe cuidar da sua cueca. Tchau. Foi assim. O Vitor começou a morar sozinho, aí ele falou, nossa, acabou minhas cuecas. Acabou? Tem que lavar. Oi. Eu não tinha, a máquina de lavar não tava funcionando na casa dele. Ele falou, vou levar pra casa da minha mãe pra lavar. Eu falei, Vitor, lava. Mas assim, é uma coisa meio óbvia pra gente. Porque desde quando que a gente lava nossas calcinhas? E mulher lava calcinha no box. É verdade. E aí tem o quadrinho daquela quadrinista francesa, a Emma, né? Começa falando, era só pedir. Que é sempre os caras falando, não, mas era só pedir. Enquanto a mulher já fez a porra inteira por trás. Já organizou a casa inteira, já fez tudo. Pedir, já cansou. Esse quadrinho é muito bom, vamos colocar o link também. Ele foi produzido pela equipe do Bandeira Negra. É maravilhoso, tá aí rodando na internet já faz uns anos. Eu acho que explica muito bem isso que a gente tá falando. Essa questão da carga mental, eu recebo muita mensagem. Eu nunca vi um homem falar isso, mas eu já vi inúmeras vezes. Várias mulheres vieram me abordar perguntando o que elas fazem pra cozinhar em casa se elas decidem virar vegetarianas e as outras pessoas da casa não querem. Então são muitas mulheres que têm que lidar com carne, ovos e leite depois de se tornarem vegetarianas e veganas, mesmo tendo nojo daquilo, porque elas têm que cozinhar pras pessoas da casa. Isso é muito foda. A gente já falou sobre isso também. Isso é muito bizarro. Não existe o contrário. Não existe. Eu nunca vi nenhum homem reclamar disso. E assim, existem vários homens que querem virar vegetarianos e se as pessoas que cozinham pra eles não querem fazer comida vegetariana, eles deixam de tentar ser vegetarianos porque eles não vão cozinhar sozinhos também. Meu pai foi vegetariano 2 vezes na vida dele e foi porque minha mãe cozinhava pra ele, porque senão acho que ele ia ser. Faço assim. Então isso é mais uma coisa pra gente pensar nessa questão da decisão, né? Uma decisão tão... A gente que já passou por isso sabe o quanto isso é forte do momento que você vira a chavinha e que aquilo não é mais alimento pra você. O quanto é pesado. E as pessoas que ainda se alimentam de animais não entendem o quanto é pesado você ver um bife, você ter que lidar com aquilo, manipular aquilo. Eu tive a sorte de ter virado vegana junto com o Gui, já morando na nossa casa, então nunca mais precisei conviver com uma frigideira ou com uma geladeira ou ter que comprar no mercado. E realmente pra gente pensar nessa relação, que a gente já falou isso também no episódio, dessa relação onde o carnismo e o machismo vão de mãos dadas, né? Porque você vai ter que lidar com as duas coisas. Eu tenho que cozinhar, né? Porque eu sou a mãe, eu sou a mulher dessa casa, eu tenho que cozinhar, mesmo que aquilo me fira, que aquilo não faça mais sentido pra mim. Lá em casa, a minha mãe é vegana e meu pai é ovo-lacto, é vegetariano, ele faz questão de ter ovo, faz questão de ter queijo em casa. E quando minha mãe, a princípio ela já era vegana, ela ainda comprava as coisas, mas teve uma hora que ela disse que saía do mercado quase sempre chorando, porque ela tinha que comprar as coisas, levar pra prateleira, ela ficava lembrando de imagens horrorosas que ela tinha visto. Minha mãe é ativista vegana também, né? Então ela maravilhosa, Fátima! Então ela lida com essas coisas o tempo inteiro. E quando ela decidiu, cara, eu não vou mais fazer isso comigo, porque eu preciso me cuidar, eu preciso cuidar da minha sanidade também, ela decidiu não comprar mais essas coisas, ficou a cargo do meu pai. E nossa, né, que revolta. O meu pai não tratou assim. Comprar minha comida. Meu pai não tratou assim, porque meu pai é ótimo, mas rolou um desconforto muito grande. A vida toda, né? Essa função é dela. Mas o que custa? O que custa? Você já tá lá, eu vou ter que gastar gasolina pra ir ao mercado. É o que custa, É exatamente. o que custa. E pra ela custa muito. Custa demais. Custa agora, já que a gente falou da sua mames maravilhosa, vamos indicar o vídeo que ela aparece pra quem não conhece aquela carinha fofa. Um vídeo do... A gente vai pôr no link? Vamos pôr no link? Vamos pôr no link.
Um vídeo do Vegano Vitor que ele fala com a Mamis, que é muito fofa, gente. Essa família é toda fofinha, me adorei. É muito louco isso, né? Porque diz muito respeito à nossa autoestima, que tá sempre sendo questionada, né? Porque é isso, historicamente, desde o momento que a mulher tá tentando sair ali do padrãozinho do patriarcado, que ela tá sendo julgada de bruxa, de louca, de, enfim, alucinada. E quando você chega na questão do dentro de casa, a pressão tá toda em cima da mulher 100% do tempo, né? Sim. Então, se sua mãe deixa de comprar as coisas no mercado, tipo, é culpa dela que não vai ter as coisas ela em tá casa. causando um desconforto das pessoas de casa. Sim. Isso é muito ruim pra autoestima dela. Exatamente. A gente perde aquele posto de mulher perfeita, né? Que dá conta de tudo. Então, poxa, eu sempre dei conta de tudo. Eu não vou fazer isso pra ele ou pra minha família. Essa pressão também do ser a mãe perfeita, a mulher perfeita. A mulher que se doa, que se doa. Gente, vida inteira minha mãe foi aquela mãe que deixou de comprar pra ela pra comprar pra gente. Deixou de comer o último pedaço do doce porque não ia ter produção. Ela sempre cedeu. E uma coisa é que eu já questiono também, ceder pros filhos. Mas assim, ceder pros filhos e pro marido. Ela sempre foi a última em todas as situações. Se não dava pra ter 4, se dava pra ter 3, ou mesmo dando pra ter 4, pra ficar mais um pouquinho pra gente, pra qualquer situação. Roupa, passeio, espaço, comida, qualquer situação ela cedeu. E isso é ser uma mãe perfeita. Isso é ser uma mãe... Porque mãe é isso, né, gente? Amor condicional, tem que se doar, você tem que quase que morrer junto pra entregar, pra poder entregar ali. E não precisa ser assim, porque assim fica muito pesado, né? Assim não fica gostoso. E assim não é sustentável, né? Ou uma hora a gente quebra, que é isso que acontece muito, e por isso cada vez mais lotando as salas de terapia, e por isso a gente vê tanto, acho, busca de outros tipos de terapia, por isso a questão até do sagrado feminino, ou qualquer tipo de espiritualidade. Tem um vídeo muito legal, né, da Romada, que ela fala sobre carga mental. A carga mental, trabalho invisível e interminável. É isso, é um ciclo infinito. E a mulher, no final das contas, por mais que ela tente o máximo possível ser a melhor mãe possível e gerenciar tudo, ela sempre vai sair com um sentimento de culpa e de que ela não fez o suficiente. E não é só as mães, a gente já falou disso também, o comportamento feminino geral das mulheres de nunca acharem que elas estão fazendo o suficiente, que elas nunca são boas o suficiente, que elas não estão trabalhando o suficiente pra poder fazer as coisas. E é muito ruim, né? Sempre devendo. E tem sempre que provar o que elas estão dizendo, mas de onde é essa fonte, né? Gente, Sabrina Fernandes, melhor exemplo. Crânio, pesquisa pra caramba, falando sobre política, tem todas as referências, já devorou todos os livros, não sei como é que o dia dela cabe tanto livro pra ela ler. E ela faz um vídeo, ela cita as fontes, sempre tem um homem pra dizer, eu acho que você não estudou tal coisa, onde você tirou isso, isso não se pronuncia assim. A mulher doutora, mas estudou isso pra caramba, você vem dizer que não leu, que cadê fonte, cadê o quê? E essa questão também eu já vi muito na relação da galera gamer, assim, quando tem uma mulher, se é um cara falando, eu curto game, sei lá, beleza, mulher, curto game, mas fala o nome dos 10 últimos, fala o nome dos 10 últimos, pra futebol também rola isso, né? Então fala aí a escalação do que, por que você faz isso pra um homem? Questiona isso. Eu curto futebol, beleza, falou. Vai se ferrar. Então é muito cansativo ter que provar sempre, né? Esse assunto me lembra muito aquele filme Eu Não Sou um Homem Fácil, que é engraçado perceber todos os detalhezinhos, assim, né? Todas as violências escrachadas e as violências simbólicas bem pequenas que acontecem. Pra quem não viu a sinopse, né? Um cara que acorda de repente num mundo onde os homens são subjugados, né? Matriarcado rules. Matriarcado mesmo. E ele acorda sem saber, né? Ele tá acostumado a estar num pedestal. No início do filme, quando ele não tá nesse mundo ainda, ele é o cara do trabalho. Do mundo corporativo. Quando ele chega nesse mundo, o universo dele gira em torno da estética, do tanto que ele tem que ser apresentável. Ele pode ter um trabalho, mas ele tem que estar sexy, ele tem que estar depilado, ele tem que estar com as unhas feitas pra ser desejável. Não basta estar trabalhando, né? Tem que ser um cara desejável. E daí ele começa a ser visto como louco mesmo, porque ele é subjugado em todos os lugares, ele tem uma série de pressões em cima dele, né? Que são as pressões que giram em torno das mulheres, né? No nosso mundo aqui. E várias vezes ele fala que ele é masculista, né? Porque ele fica, mas e meus direitos, Aí as pessoas tratam meio que, que bonitinho, que bonitinho, ele é masculista, que fofo, nossa. Esse filme é muito bom. Teve muita gente que não entendeu, né? A crítica falou assim, não gostei do filme, porque... Achei meio exagerado. Não, achei meio exagerado, porque... Não, e também não é esse o mundo que eu quero também, né? Também não é o contrário. Feminismo não é o contrário de machismo. Gente, é pra mostrar o quão bizarro é
situação que a porque gente você vive. precisa colocar um homem no papel de uma mulher aqui do nosso mundo, né? Você precisa retratar um homem nesse lugar pra você ver o tanto que é violento. Porque enquanto são as mulheres sofrendo violência, isso é naturalizado, isso é normal, isso é esperado. E tem mulher que não tá reclamando, né? Já viram isso? Usar quem tá bem, né? Ou que acha que tá bem, pra dizer, pô, tem mulher que tá tranquilona com essa situação. Exatamente. Eu já vi um cara dizendo que feminismo fazia mal, porque tem mulher que tá de boa e que quando vem e ela se toca, né, do que tá acontecendo. Aí estraga tudo. Aí ela começa a reclamar, aí ela começa a ficar louca de fato, ela fica aí chata. o subaco não depila mais, aí já é absurdo. Absurdo. Mas o legal do filme é que justamente o cara meio que vai enlouquecendo ao longo do filme. Ele vai cedendo à pressão e ele vai começando a enlouquecer e questionar e gritar com as pessoas. Não, e ele começa a se questionar também. Será que eu não devia estar me relacionando com uma pessoa? Será que eu não devia estar casado? Será que eu não devia estar lindo? Será que eu tô bonito? Ele olha assim no espelho, vê se a bunda dele tá ok. Se ele vai cedendo a essas pressões e vai perdendo a sanidade mesmo. Sim, né? esse filme é muito bom mesmo. Deixaremos no links. Hoje eu tô boa, hein? E quando você tá nesse mundo hostil em que você não tem nada, nenhum crédito, em que você, né, você tem que se provar o tempo inteiro e manter as unhas feitas ainda, cuidar da casa e toda essa carga mental, tudo que a gente falou aqui, como é que você mantém a sanidade, né, num mundo assim? Não, muito difícil. E aí ainda mantém a sanidade num espaço que não é feito pra gente, né? E aqui a gente vai começar a falar então de ativismo, no feminismo e no veganismo mesmo, porque são espaços feitos por homens e para homens, a gente já falou disso no episódio 13, Lugar Mulher é na Luta, e vamos voltar a falar, porque é muito importante reforçar isso, que o mundo do ativismo, tanto no feminismo quanto no veganismo, ele é pautado pelo patriarcado ainda, e a gente precisa mudar isso. Sim, que só viver já tá difícil, aí você inventa de viver e questionar o modelo que tá posto. Sim. Aí, minha filha, vai enfrentar. Aí é louca mesmo. Aí enlouqueceu de vez. Hoje, dia 30, saiu uma notícia de um líder espiritual muito famoso. Posso falar? Pode, claro. Tem que falar. Põe na roda. Alguns discípulos do Prem-Baba denunciaram ele por abuso sexual de algumas mulheres. E, inclusive, eu tava lendo uma reportagem falando que uma das denúncias foi feita por um ex-marido de uma das mulheres que foi abusada. Na época, ela tava tendo problema no casamento, e aí o casal recorreu ao Prem-Baba, e aí ele falou que fariam algumas sessões de tantra com a mulher, alguns exercícios pra ela voltar a se aproximar do marido. Eles começaram a desenvolver um relacionamento sexual. O casal não curou a relação, eles se separaram, e aí a mulher foi descobrir que tinha sofrido abuso depois, quando ela começou a ter depressão e síndrome do pânico, procurou tratamento psicológico, e aí ela percebeu, ela pôde nomear aquilo como abuso, ela entendeu. E assim, não ajudou no relacionamento, não ajudou a moça, e ela, entre aspas, alguém poderia dizer que ela enlouqueceu com isso, porque é uma relação de poder, é um absurdo, e ela acabou desenvolvendo uma condição mental que ela não se deu conta, né, na época, por causa do abuso, e não conseguiu entender aquilo como abuso, só pode nomear depois na clínica. Então é muito complicado, porque muitas mulheres acontece isso, assim, de você sofrer abuso na infância e isso só ser ativado lá na frente, essa lembrança ou essa percepção de que foi um abuso, de que foi uma violência, né? Sim, muito louco. Vem depois por causa desse tanto de sintoma e não só de abuso grave, mas também abusos mais leves, e a gente acaba tendo sintomas e tendo depressão e, enfim, indo pra clínica. Felizmente essas pessoas estão indo pra clínica e tem esse socorro, mas isso me chamou muita atenção dela ter conseguido ver que foi abuso depois. Cara, que nojo que eu tô desse homem, que demais. raiva. Eu já tinha eu já não tá, não, né? O pior é que eu li o propósito na época, nossa, foi maravilhoso na minha vida, e foi. Pensei em fazer o curso, que ele dá um curso que é do propósito e tal, na época, acho que isso deve ter 4 anos, sei lá. Mas recentemente eu comecei a olhar pra ele assim, tipo, teve fotinho muito com político, muitos políticos merda. Uns políticos meio merda, e fiquei meio assim, com muito, né, guru das estrelas, até essa coisa de líder grana. espiritual pode ser boy lixo, gente. Cara, com certeza, e muito, né, porque é justamente isso, da relação de poder mais ainda, né, porque as mulheres que procuram ajuda já estão numa situação de, tipo, vulnerabilidade total, exatamente. E ali ele é visto como um mestre, um guru, quando você vai imaginar que aquele cara ser iluminado vai fazer uma coisa dessa. Isso acontece então é confiança total, né? E aí quando você entra no ambiente de ativismo, você ainda vê gente, homens principalmente, defendendo um cara desse, né? Sim. Sempre vai
vai ter broderagem, né? A broderagem fode tudo. A gente já chegou uma a uma relativização, assim, né, do abuso. Como né? que o menino falou Mas mesmo? dá pra justificar como? Tem alguma justificativa? Aconteceu de um cara falar num grupo do WhatsApp que foi uma fraqueza. Não dá pra invalidar tudo de bom que o cara fez em função de uma fraqueza. É sempre que acontece isso. Um Uma artista, um fraqueza. cantor, um Johnny Depp, alguma coisa. É tipo, não dá pra a carreira brilhante, não sei o quê. Gente, caguei Porque o homem, caguei ele não grande. se segurou, né? Não é isso. Fraqueza, Não, os fraqueza. instintos. Eu, por exemplo, quando tenho fraqueza, eu desmaio, né? Ai, deu uma fraqueza, abusei de alguém. Não acontece. Não aconteceu. Ah, pelo amor de Deus. Não. Desmaia, né? Senta um pouquinho, toma uma água com açúcar, alguma coisa. Retoma a vida, gente. Não. E é isso, eu acho que uma das coisas que, quando rola alguma coisa que vem à tona, é do tipo, os questionamentos, né? Por que não denunciou na hora? Por que não denunciou? Porque nossa palavra vai ter que ser provada e vai ter que ser comprovada. E você conta a história e não é bem assim. E aí tu me pergunta, mas também por que você foi lá? Mas muitos era óbvio também, que isso ia né? acontecer. E pra você ver como o nosso lugar de fala é diminuído, foi um ex-marido que tá falando lá na reportagem. Então até isso, assim, até pra ter esse crédito, né? Coloca-se um homem falando pela mulher. E ela foi, né? Até lá, ela provavelmente, nesses primeiros tratamentos e tudo mais, provavelmente, naquele momento, sim, ela aceitou o tratamento. Pô. Gente, mais uma vez, né? A mulher tá com problema, qual é o tratamento? É sexual, de novo. Exatamente. É repetindo a mesma Sim. coisa lá atrás. Outra coisa que acontece muito, que a gente pensa que é só de antigamente, né? Eu vou denunciar um abuso, vou denunciar um estupro, vou denunciar alguma coisa assim, a mulher vai ficar mal falada, né? A gente acha que essa coisa é de muito passado e não é. Não, de forma alguma. Um monte de gente deve estar pensando mal dessa moça, tipo... Né? E os ambientes também, pra você denunciar, porque hoje, graças a Deus, eu tenho Maria da Penha, mas assim, aconteceu alguma coisa, você tiver que ir até uma delegacia, mais uma vez, ambiente masculino, hostil, que vai te questionar toda vez que vem algum caso em público, coisa ou no metrô, ou num bar, ou qualquer coisa, fala, por que não denunciou? Ou muitas vezes a pessoa denunciou, mas sim, tem que botar mesmo, testou no Facebook, tem que falar pra todo mundo, e os caras querem que aquilo fique mantido em sigilo, né? O cara tem broderagem com um homem que ele não conhece. Ele quer limpar a barra de um homem que ele não conhece, mas isso eu tento entender essa broderagem como uma coisa do tipo, não pode ficar tão claro que a gente é mesmo tudo merda mesmo, né? Eu acho que pode ser um pouco nem todo isso. homem, Nem né? todo homem. Nem todo homem. A gente repete todo episódio de falar isso. Nem todo homem. Um homem Não, sujo mas lá se- da cinza. Se as mulheres são loucas, né? Deve ser uma louca denunciando. Então eu sinto empatia com pode esse ser cara. exceção. Eu sinto empatia com esse cara porque eu já maltratei muitas mulheres, eu sou ótimo. Então ele deve ser ótimo também e a mulher deve estar louca. Sim, exatamente isso. E aí, como é que a gente ocupa esse espaço, né? Que é totalmente fechado pra gente. Não, porque o que é esperado da mulher é que ela ocupe o mínimo de espaço possível em todos os momentos, desde criança. Tipo, menina senta direito, fecha as pernas, fala baixo, né? Tem que emagrecer, até o espaço que você ocupa fisicamente, né? Tem que ser pequeno. Eu nunca até tinha isso. pensado nessa coisa do lance de emagrecer, porque é óbvio que tem a coisa da gordofobia, da pressão estética e do padrão, mas tem uma coisa que você falou agora que é exatamente isso, ocupar o mínimo de espaço possível. Porque uma mulher grande, não só grande de gorda, como grande de alta, ela sempre incomoda. A gente tem que botar essa imagem, aquela imagem que a mulher é uma deusa muito grande, muito brilhante, é um cara deste tamanho do lado dela, eu tô fazendo com a mão porque, né, é áudio, vocês vão ver a mão que eu tô fazendo. Mas um cara bem pequenininho, né, do lado dela, falando assim, tem como você diminuir um pouquinho da sua grandeza pra eu poder aparecer aqui? Todas essas podas é pra gente não aparecer, não estar ali. É quase se puder ficar bem quietinha, bem apagadinha. Olha nos transportes públicos, às vezes tem um banco lá, o cara senta de perna aberta, braço aberto às vezes, Sim. e as mulheres sentam, né, de perna fechada, de perna Encolhida. cruzada, encolhida no canto pra poder deixar o espaço. Caber, porque aquele pra poder... saco é tão grande que a perna tem que estar aberta pra caber, aquela Ah. desgraça. Oh, meu Deus. Tem solução? Como é que a gente transforma? Acho que a gente já tá transformando, né? Sim. Acho que dá pra dar agora que você sentar no metrô, já dá pra você dar aquela, esticadinha na perna pra você caber melhor ali. Mas falando da nossa saúde mental, assim, o que a gente pode fazer pra sustentar mesmo essa situação e pra não quebrar ou pra não viver em ansiedade. Eu acho que a primeira coisa que a gente vê em grupos, eu sinto isso muito em grupos, e aí todo grupo feminista que eu participo, todo dia tem alguém dizendo, minha crise de ansiedade, eu tô muito ansiosa, eu não tô dormindo, e é insônia, ou é compulsão alimentar, crise de pânico. Isso é muito recorrente nos grupos feministas, assim. Tá acontecendo, a gente já entendeu o porquê, mas assim, o que a gente pode fazer pela gente? Porque a gente precisa ocupar esses espaços, a gente precisa estar lá, a gente precisa estar na rua, mas pra gente estar lá, a gente
precisa estar bem, né? Saudável. Eu acho importante a gente entender como processo, desde o momento que você primeiro aceita tudo, né? Todas essas coisas que são impostas, que a gente já falou bastante, e a gente aceita e a gente tá sofrendo, mas a gente não entende muito bem de onde vem esse sofrimento. A partir do momento que a gente toma consciência, a gente passa a não aceitar, a ser essa pessoa louca, revoltada, né? Que não aceita mais as coisas. Só que aí para por aí, para na consciência, né? A gente toma consciência, a gente pode lutar ou não. E eu acho que a gente deve ocupar esses lugares, só que assim, né? Tem que finalizar esse ciclo, assim. A gente não pode só tomar consciência e entrar na luta, a gente tem que aprender também a se proteger e se cuidar. É isso. Fez sentido. Mas eu já vi vídeo de mulheres falando que o feminismo estragou a minha vida, porque eu antes não me incomodava e agora eu me incomodo com tudo. A ignorância é uma bênção. A ignorância é uma bênção, mas ao mesmo tempo, né, também produz muito adoecimento. Então... eu acho que essa coisa da ignorância é um lugar mais tranquilo nesse sentido, mas também é aquela dor ou aquele sofrimento que você não sabe de onde vem. É isso, nomear ou conhecer quem é o inimigo ou quem é que traz aquela dor e ansiedade pra gente já é pelo menos um caminho pra gente começar a lutar e começar a mudar. Então eu sei que hoje o que me aflige são os animais que estão morrendo a todo tempo, e são as mulheres que estão sofrendo, as pessoas que estão passando fome. Eu sei, é uma bosta saber de tudo que tá acontecendo, mas eu sei o que é. Às vezes, quem tá muito também no oba-oba, uma hora vai dar uma crise que você não sabe de onde veio, porque veio, ou as crises são tão individuais e até egoístas, que você acaba sendo aquela pessoa que o mundo tá explodindo e você tá lá reclamando da sua bolsa que não chegou, sei lá. Então acho que quando os problemas passam a ter nome, fica mais fácil da gente descobrir. Não, e uma coisa é a gente falar de um problema individual, outra coisa é a gente falar de uma cultura de estupro, um problema coletivo que gera mortes, né, mesmo, e é uma questão muito maior do que individual, né? Sim. Muito maior que só a gente. Maior que essas violências simbólicas, é uma violência real mesmo. Eu acho que o espaço do ativismo ele é muito legal porque ele traz esse senso de coletividade. Assim. Exato. Quando você tá sozinho e você tá sofrendo sozinho, você percebe as coisas, mas você não entra na luta, é você com você mesmo e vai reclamar da vida pra sempre, né? Agora, se eu puder dar uma dica pra quem tá entrando por algum ativismo, é olhar pra essa questão e ver o vídeo da Melanie Joy, maravilhosa, a gente vai colocar o link também, que é como ser um ativista sustentável, não no sentido eco, mas no sentido de conseguir manter. Porque o que a gente vê muito, a gente agora que a gente é novata, eu, Babi, as meninas também, acho que a gente pode ser considerada novata no ativismo vegano, mas a gente foi entrando, né? Acho que por causa de internet, nossos canais e agora o podcast, a gente foi conhecendo pessoas que estão aí há 15, 20 anos na luta no Brasil. E a gente vê tanta coisa louca, tanta gente que era amiga e brigou, tantas organizações que são completamente inimigas, tanta gente que desistiu, tanta gente que pifou, tanta gente que mudou pro sítio porque não quer mais conviver com gente. E como a gente se proteger disso? A gente fica zoando entre a gente, será que daqui 15 anos eu e alguém a gente não vai se falar, ou vai fazer uma ecovila. Ou a gente vai mudar tudo pra uma ecovila e parar de conviver muito com seres humanos. Então a gente não pode se isolar, né? Porque eu acho que o trabalho maior que a gente precisa fazer são nos grandes centros. A gente quer também atingir essas pessoas que a gente quer que enxerguem o mundo do jeito que a gente enxergou pra atentar pro que tá acontecendo no mundo. Então esse vídeo, eu acho que ele não tem legenda, mas ela põe muita imagem, então acho que tá legal de entender. Como a gente sustentar isso, assim, pra gente não surtar no ativismo, porque é difícil mesmo. Muita gente me escreve dizendo, a gente se depara com tanta merda, esses vídeos dos animais, e eu surto, às vezes fico mal, descobri que a humanidade é psicopata, eu não quero mais conviver. Então não, vamos sustentar nisso e ver maneiras da gente conseguir enfrentar e lutar. Dá pra chorar, mas chora e volta. Chora e volta. Sim. Não é pra engolir o choro, chora, mas vai. Uma coisa que eu gosto sempre de dar de exemplo, na verdade, que é seu, Bianca, porque é muita briga, gente, é muita briga no grupo de Facebook e de WhatsApp, eu não aguento, eu não entro muito nas brigas, mas tem gente que entra, Thaís entra? Agora entro menos. Eu sempre uso grupo de amigurumi da Bianca, de exemplo, que eu falo, gente, teve treta em grupo de amigurumi. Qual a chance? Então vai ter treta. Como elas brigam. Não vai ter treta em grupo de veganismo, pelo amor de Deus, que ainda questiona coisas éticas, né? Então acho que meio que não tem pra onde fugir, mas especialmente nós mulheres temos que nos cuidar, assim, prevenir que a gente enlouqueça mesmo, de verdade, não enlouqueça socialmente, as pessoas acham que a gente é louca, mas e outras coisas é saber que as pessoas vão ter que aceitar essas características que são nossas, ser mais emocional. Então a gente fala muito da Luísa Mel, né? O ativismo da Luísa Mel é um ativismo emocional. Sim. Por características dela, ou por ser mulher, por questões X. A Luísa Mel é emocional. Como não ser emocional num mundo desse que é tanta merda que ela vê, tanta gente violenta, tanto animal sofrendo. Então, quando ela vai pra cima de políticos e tudo mais,
é sempre gritando, chorando e nervosa. As pessoas usam isso pra diminuir a força dela como ativista e tal. Então, vamos continuar resistindo, a gente não precisa se masculinizar ou adotar uma postura mais séria ou que seja. Então vamos ocupar esses lugares sendo o que a gente é mesmo, e que aceitem e que abracem essas nossas características. O que vocês acham nesse sentido do ativismo? Assim? É que a gente aprende que as mulheres estão erradas porque elas são sentimentais demais, né? E que a gente tem que endurecer pra ser levado a sério. Sim. Na verdade, o que eu acho que devia acontecer ao contrário. Os homens é que deviam aprender muito com as mulheres, amolecerem, porque os homens também estão adoecendo das maneiras deles, né? Claro que as consequências são muito diferentes. Sim, esse mundo não tá dando certo desse jeito. Não tá dando certo, né? Vamos mudar isso. Mas também é uma luta feminista. Não, e esse dado que a matéria traz de que a taxa de suicídio em homens é muito maior, também é um dado para eles pararem e pensarem, falar, opa, o que tá acontecendo aqui? Por que a gente não tá resolvendo antes? Então a gente não tá indo em psicólogo. Vocês comentaram isso e acho que eu já percebi isso entre os meus amigos. Eu não sei se isso é uma recorrência, depois vocês também que estão ouvindo contam pra gente. Dos meus grupos de amigos tem muitos homens héteros, muitas mulheres héteros, muitos homens gays. E aí, quem procura terapia? As mulheres e os homens gays. Eu não tenho um amigo que Eu não tenho um amigo hétero, quer dizer, eu tenho meu marido hétero que fez terapia, mas assim, quem insistiu, ligou, marcou pra ele, fui eu. E eu tô vendo amigos, assim, mal, passando por crises também. E os caras não procuraram ajuda. O que eles fizeram? Uns se jogaram total na vida louca da bebida, da cocaína e tudo mais. Outros ficaram só malzão, totalmente reclusos e pararam de sair e tudo mais. E as mulheres todas, assim, em grupo, como a gente vai resolver isso? Tipo, abraçadas, assim. E cada uma foi buscar seu jeito. Uma foi pro Sagrado Feminino, a outra foi pra terapia, tentando resolver. Então isso me preocupa muito e fica, né, um alerta pra, tipo, por que tá acontecendo isso? Nossa, e é mais uma coisa do tipo, eu não posso admitir que eu vou ter que procurar um terapeuta. Não sei se ainda penso pode disso, assumir fraqueza, enlouqueci. Não pode assumir fraqueza, vulnerabilidade, é muito difícil, né? Sim. Não precisa. Então procurem ajuda, por favor. Por favorzinho. Não, é muito louco isso, porque é uma coisa que eu converso muito com o Vitor e com meu irmão, por exemplo. Se uma pessoa na casa, você tem uma família e uma pessoa faz terapia, é ótimo, é maravilhoso, mas se todo mundo fizer junto, é 1000 vezes melhor e a mudança é muito mais efetiva. Sim. E os homens nunca fazem terapia, tipo, é exatamente isso que você falou, né? Que é, tipo, eles adoecem de outras formas, eles vão adoecer daqui a 5 anos, eles estão se deteriorando por dentro e não estão percebendo que estão ficando Não tem doentes. nenhuma autorreflexão, assim, né? Um autoconhecimento mesmo. Meu pai, por exemplo, já tentou parar de fumar várias vezes e voltou a fumar recentemente, mas acha que não tem demanda pra terapia, então, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo, E a gente aprende, né? A gente passa por esse processo de empoderamento, de entender o que é que acontece, entender de onde vem esse nosso sofrimento, entender quais são as lutas pelas quais a gente quer lutar, e a gente se empodera disso, a gente entra na luta, a gente sofre muito, né, com essas questões que envolvem a luta, com as questões que envolvem o feminismo, veganismo, tudo isso, e agora a gente tem que aprender a se cuidar, tem que se unir, tem que entender que esse adoecimento nosso, né, essa ansiedade, essa depressão, essas coisas são naturais, que vão acontecer, é quase que esperado, né, dentro do nosso contexto, é muito difícil até que não aconteça, no mínimo uma frustração muito grande, e é isso, buscar ajuda, buscar terapia, buscar grupos, não só grupo virtual do Facebook, onde tem mais conflito pra gente entrar, buscar grupo mesmo nosso, sabe? Sair com amigas que estão na causa também. Manda áudio de 6 minutos mesmo. Mandar podcast de 6 minutos por WhatsApp pras amigas. Tem dia que você não tá bem, só não vai, cara. Sim. Outro dia eu programei, o Vitor também tava programando de ir pra uma vigília de noite pra tentar dar água pros porcos que estavam chegando no batedor. Chegou um dia antes, você tava super mal, falou, não vou. Cara, não vai. Se você tá ruim, você não tem que ir. Saber dizer não e saber os limites. Entender quando você se comprometeu com a galera, mas na hora você não tava bem. E tudo bem você desistir, você mudar de ideia, né? Desde que avise, porque tem gente que some, né? Não sabe lidar com ter que fala. Preciso dar uma desculpa. É aquela coisa da desculpa. O que eu vou falar? Não precisa dar desculpa, né? Se você precisar usar pra alguém desconhecido e tudo mais, mas se são seus amigos, é importante a gente falar até pra outra pessoa se sentir, tipo, autorizada a poder dizer de uma outra vez, tipo, eu não estou bem hoje. Hoje eu não vou. Também, hoje eu não estou bem, eu preciso ficar aqui no meu sofá, no Netflix, ou eu preciso dormir, que seja. Às vezes, quando eu desisto de uns compromissos desses que são muito importantes, principalmente ligados à causa, eu só queria, sei lá, ir num lugar comer um lanche. Eu falo, nossa, mas eu não posso ir num lugar comer um lanche, porque se me virem aqui comendo um lanche, pô, mas e daí? Entendeu? Isso aquele dia eu não tinha cabeça pra ir pra um ativismo, mas eu fui comer um lanche. Que é a nossa piada, que é pouco ativismo, muita diversão. Eu acho que tem que sempre fazer mais, claro, porque os animais não param, mas infelizmente a gente precisa reconhecer
parecer que a gente tem que parar uma hora. Sim, e esse estresse é quase que esperado mesmo, né? Dentro do ativismo, e você sendo mulher ainda é mais ainda, porque é mais uma coisa, né? Soma em tudo isso que a gente já falou aqui. Eu ouço muito isso das minhas amigas feministas, do tipo, eu não posso abraçar o veganismo porque é mais uma pauta, é mais uma causa e eu não dou conta. Então ele não precisa ser mais esse peso, sabe? Presente em todas as vigílias, em todas as marchas. Mais carga mental, né? Mais uma, então eu entendo, assim, né? Mas assim, é isso. A gente transformou o mundo numa bosta e a gente precisa desbostear o negócio. Não sei se existe esse verbo. Não, acabei de pode inventar. Eu acho que essa coisa da gente tentar se encaixar nesse mundo muito masculino e que tem rolado tantas questões com o nosso feminino machucado, assim. Por isso que eu gosto muito, a gente quer um dia falar só um tema sobre mulher selvagem, sagrado feminino, mas eu ainda acho, uma vez ouvi isso da minha médica feminista maravilhosa, que ela falou isso. Eu frequento 2 ambientes, o ambiente da militância feminista e o ambiente do sagrado feminino. E nenhum dos dois me completa como um todo, porque o ambiente do sagrado feminino é muito raso no sentido de não ver essas questões de gênero, mas a militância tá muito pra fora, e aí a gente vai pra rua e não se cuida. Então, o meio termo das duas e saber dosar as duas, então eu sou feminista, militante, vou pra rua, vou brigar, vou pautar, mas também saber resgatar a nossa questão do feminino, que tá muito machucado mesmo, por isso que a gente vê tanto, eu tenho muitas amigas com questões nossas femininas machucadas, como ovário policístico, menstruações totalmente desreguladas, dificuldade pra engravidar. Então outra dica que eu dou é o resgate dessa coisa do feminino. Eu amo muito Mulheres Correm com Lobos, o livro, e eu já falei 1000 vezes, esse podcast, ele existe, porque eu ouvi um podcast sobre esse livro, que é o Talvez Seja Isso, e 2 mulheres maravilhosas falando sobre cada conto do livro. Esses contos todos fizeram boa parte de um processo aí de cura de várias questões que eu nem sabia que estavam machucadas, então recomendo para todas. Eu acho que tem 2 coisas que a gente pode fazer. Uma é saber que juntas nós somos mais fortes, então a gente tem que nutrir essas relações com outras mulheres, porque só a gente entende o nosso ponto de vista. Claro que a gente tem que incluir os homens pra gente mostrar pra eles também, educá-los nesse sentido, mas pra gente diminuir a carga mental, a gente realmente, acho que ter uma rede de mulheres é imprescindível. E saber também que a gente tá construindo um novo mundo, que é o que a gente quer, assim. Então a gente tem que realmente ser a mudança que a gente quer, mas não é fazendo de qualquer jeito, fazendo de um jeito louco, é também se cuidando e dando o nosso melhor na medida do possível. Não é tipo, mete o louco tudo, porque não sustenta, a gente já viu que não sustenta, né? E quando você igualar os homens, né? A gente quer mostrar como é o nosso jeito de fazer. Mas é isso, quando a gente vai muito pra frente e não se olha, fala, mas não dá tempo de parar, que eu já ouvi isso, não dá tempo de parar porque os animais estão morrendo, as mulheres estão morrendo, pessoas estão morrendo, mas se você não parar pra se olhar, pra se cuidar, você quebra e quebra bonito. Sim. E quebra de um tanto que aí você não vai ajudar mesmo ninguém, exatamente. Sabe? Você não cria esses momentos de pausa, você vai ser obrigada a parar por outros motivos. Pode ter certeza que vai. Por uma licença médica, Então, procurem ajuda, né? Acho que é uma dica, já que estamos com 2 psicólogas aqui, que a gente precisa de ajuda profissional. Sim, com certeza. Todo mundo deveria fazer terapia. Quando toda vez que o corpo falha, né, todas essas crises, depressão, ansiedade acho que até mais, porque tem as questões físicas muito fortes, né? Taquicardia, às vezes tremores no corpo, enfim. Toda vez que o corpo dá esses piripaques, assim, eu falo que tem que voltar pro básico. Tem que tomar água, se alimentar direito. Respira. Né? Tomar sol. Tomar sol. A gente, como é que é aquela frase? Que a gente é só uma plantinha com dificuldades emocionais. Então a gente tem que voltar pro básico e a gente não é ensinado isso, né, pra gente, que a gente tem que olhar pro nosso corpo, principalmente, que é o que a gente tem aqui, a nossa ferramenta de luta, inclusive, e a gente precisa cuidar desse corpo, que eu acho que é essencial também. Então é isso, volta pro básico. Água, alimentação, sono e sol. É o principal pra falar de qualquer coisa. Eu fico pensando muito, tipo, que as pessoas, a gente já se distanciou tanto dessa natureza nossa, né, de como que é o funcionamento do nosso corpo ideal, que a gente trata uma gripe como se fosse uma coisa, não, é só uma gripe, mas na verdade a gripe já é um sintoma, né? Já é um sinal de que seu corpo não tá funcionando bem e que você mentalmente não tá bem, porque a gente fala muito de carga mental, mas o corpo tá refletindo o tempo inteiro, gastrite, né? Gastrite é a coisa exatamente. que para meus amigos, assim, normal. Não, quem não tem gastrite, né, gente? Normal ter gastrite. A gente aprendeu que a cura tá no remédio, né? E às vezes não é por aí. E aí não adianta nada você descansar só o corpo e deixar a mente lá turbilhão. Sim. E tendo sonhos. Eu tinha muito esses sonhos de não conseguir dormir direito, né? De eu acordar cansada, assim. E só depois de fazer terapia que isso mudou. Muito louco isso. Então, gente,
vamos manter aí a cabeça legal, vamos estar forte. Precisamos de vocês. Sim, precisamos de todas. Todas lutando e fortes e firmes e maravilhosas, hidratadas, gente. Muito importante. Meninas, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, gente. Esperamos recebê-las de novo. Sim. Em breve. E aí eu tô achando que vocês estão ouvindo, estão contando um pouco pra gente. Sem contar o que vocês estão achando. Vocês também estão aí ansiosas, com um piripaque. Eu tô cheia dos piripacos. Tô falando aqui de bonita, mas tô cheia dos piripacos. Eu vou contar porque que hoje eu fui na Laurinha, Laura Mocelin, maravilhosa, médica, vegana, musa. Hoje eu tive minha primeira consulta com a Laurinha, maravilhosa. E eu quero que a Laurinha venha aqui conversar com a gente também. Sim, o que você acha? Com certeza. Sobre nutrição. Então, e aí ela falou várias questões que batem muito com o que a gente falou aqui. Quando a gente tá emocionalmente fragilizado, o corpo vai responder de alguma maneira. E nessa questão de ser mulher, o emocional tá muito ligado com a coisa do intestino também, né? Nunca tinha parado pra pensar nisso. Olha que louco que mulher tem que ser tão perfeita, maravilhosa, cheirosa, que não pode cagar fora de casa. Tem isso. Quer dizer, não pode cagar. Então, mulher tem muito mais problema de prisão de ventre, por exemplo. Então, várias questões ligadas ao funcionamento básico do nosso corpo, de intestino, até isso foi condicionado. Então, o emocional, o barriga, intestino tem tudo a ver. Então, vamos se cuidar, vamos fazer cocô, tá? Importante. Beber água, comer fibras. Adorei muito esse episódio. Obrigada, meninas. Eu tô muito feliz que agora elas são de São Paulo, tá? Paulistana. E aí, vamos dar muito rolê na Paulista, Comer muito lanche. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Beijo. Obrigada.